Não, falou ótimo, falou muito bem. Mas tem uma questão que a gente também não é obrigado a saber tudo, né? Eu acho que essa é uma questão importante. O sindicato tem a sua luta, mas obviamente que sempre tem alguma coisa nova para aprender, e eu acho que essas parcerias são importantes por isso, porque foi um ponto, inclusive, que a Patrícia trouxe. Quer dizer, às vezes o pessoal do sindicato não sabe, mas olha como é que se estabelece uma relação com o Ministério Público, que pode assustar, mas não é um bicho de sete cabeças, dá para se lidar com o INSS, ou, por exemplo, você foi falando, eu fiquei lembrando aqui em São Paulo, inclusive, é um dos motivos desse programa, a gente tem o departamento migrante. Como é que a gente lida com a DPU, como é que a gente lida com a Polícia Federal para ajudar uma trabalhadora doméstica que está com problema no passaporte? A gente não sabe, mas a gente precisa de parcerias, quer dizer, essas parcerias eu acho que são importantes para isso também, né? Quer dizer, a gente não é obrigado a saber tudo, mas elas ajudam a gente a enfrentar os desafios, né? Isso, e uma coisa que a gente sempre prezou institucionalmente, e está na nossa missão, né, é de levar a informação sobre cidadania, que é uma informação básica que a gente devia ter acesso, inclusive, nos bancos escolares, né? Então, quando o Silene contando aqui, né, tudo que acontecia chamavam a gente e a gente não sabia por quê. Então, vai debater o direito à saúde, chama as trabalhadoras domésticas, porque a estratégia era justamente é, levar essa informação de que nós, cidadãs, cidadãos, temos direitos e a gente não sabe que tem esses direitos. Então, se eu não sei, como é que eu vou acessar o que eu não sei? Né? Então, o Centrac surge com essa perspectiva de socializar, de difundir os direitos que nós, enquanto cidadãs e cidadãos, adquirimos, né, ao longo dessa nossa trajetória de luta, né, dentro desse país tão cheio de problemas, né? E a gente teve como sempre como referencial a nossa Carta Constitucional, né? Constituição que a gente inclusive botou o nome de Constituição Cidadã, né? Por isso, porque a gente tinha aí uma gama de direitos que a gente tinha conquistado, mas que a grande maioria da sociedade desconhecia. E eu estou colocando assim no passado, mas trazendo como referência essa história de relação com as trabalhadoras domésticas, mas a gente sabe que hoje mesmo as pessoas não sabem quais são os seus direitos, né, enquanto cidadã, enquanto cidadão. Então, a proposta era essa, de que, bom, a gente não vai se restringir ao direito trabalhista somente da categoria, que é muito limitado, né? Que elas bem sabem disso, mas a gente tem que também falar sobre os direitos que essas trabalhadoras, e a gente sempre fala no feminino, porque a gente sabe que a maior parte das pessoas que estão inseridas no trabalho doméstico são mulheres, né? Então, saber que essas mulheres, elas também têm direito à saúde, elas também têm direito a uma educação para elas e para seus filhos e filhas, né? Que elas têm direito à habitação, e uma habitação digna, né? Então, fazer com que essas informações cheguem para as trabalhadoras domésticas e elas mesmas irem entendendo, como a Chilene bem descreveu, da importância, né, de acessar essas informações e ocupar os espaços de decisão, porque também não basta só conhecer, né? Bom, eu conheço, e agora? O que é que você faz? Né? O dinheiro não chega para você. Eu lembro que a gente sempre colocava isso. Não vão bater na sua porta e dizer, olha, Chilene, você é trabalhadora doméstica, olha, a gente está aqui, não vai chegar, né? Você tem que ir atrás. Então, quais são os caminhos, né? Quais são os espaços que a gente tem para ir em busca desses direitos? Então, essas informações, elas são, a gente entende como básicas, né? Como um guia de sobrevivência para todas as pessoas. Então, fazer chegar essa informação é muito importante e trazendo essa perspectiva de que é importante envolver mais e mais trabalhadoras, né? Hoje, por exemplo, existe todo um trabalho de convencimento, de chegança, do jeito que o Centrac chegou
né? Hoje, quem faz esse trabalho é a própria Organização das Trabalhadoras Domésticas, né? Através da associação e do sindicato, né? Buscar onde estão as trabalhadoras que estão na informalidade, onde estão as trabalhadoras que estão na formalidade, mas que ainda têm muitos direitos que são cerceados. Então, chegar até elas e aproximá-las desses espaços de representação da categoria, mas também dos espaços de decisão. E aí, como bem colocou o Chilene, né, nos conselhos setoriais, claro que a gente passou por um hiato grande desde 2016 para cá, né, a gente teve retrocessos muito significativos nesses espaços, né? O Conselho Municipal da Mulher não está funcionando, nem o estadual, muito menos o que atua no âmbito nacional. Muitos desses espaços eles foram extintos, né, pelo governo federal, que bom, está terminando agora a sua gestão, mas tivemos muitos problemas, né, de representação nesses espaços, mas a categoria resistiu, né, inclusive foi para o embate em algumas situações, e também buscou a parceria com outras categorias, que eu acho que é importante lembrar isso, né? A Marcha das Margaridas de 2019 trouxe esse tema, né, de unir mulheres do campo e da cidade, das águas, das florestas, para essa luta, né, que é uma luta maior que a luta pelos direitos das mulheres no nosso país. Então, as trabalhadoras domésticas entenderam esse chamado, né, das trabalhadoras do campo e se juntaram nessa marcha de 2019 e foi bastante significativo. Eu acho que Chilene tem aí também seu depoimento sobre isso, né, de estar nesses espaços em que a gente está como, enquanto mulheres, né, movimento de mulheres, movimento feminista, lutando pela emancipação das mulheres, não só aqui em Campina Grande, não só na Paraíba, não só no Brasil, mas de forma mais abrangente, né, mais ampla, porque envolve a todas nós, né, em todos os lugares. Eu acho que uma coisa que é importante é porque por muito tempo, eu acho que o que que é um sindicato, né? Sindicato lida com direito trabalhista e mexendo no judiciário. Sempre, por muitos anos teve essa ideia, mas vou lá encontrar com o advogado do sindicato, entrar com o meu processo trabalhista e vou lutar para ter mais direitos. Mas eu acho que uma coisa que, inclusive, a gente tem falado aqui nos programas, alguns programas, inclusive, é essa percepção da categoria de que o que envolve tudo envolve a trabalhadora doméstica, e eu acho que essa é uma percepção necessária. Igual a Patrícia falou, o direito das mulheres envolve as trabalhadoras domésticas, porque mais de 80% dos trabalhadores domésticos são mulheres. Eu lembro de alguns programas atrás, que a gente teve uma discussão sobre creche. É uma política pública muito específica, mas isso é fundamental para a trabalhadora doméstica que passa a maior parte do dia na casa do patrão e não com seus próprios filhos. Quer dizer, então entender como que funciona a política pública de creche na sua cidade ou de transporte, para você não ter que passar 4 horas no transporte público para chegar à sua casa, é fundamental. Então, acho que essa ideia restrita de sindicato da categoria é só direito trabalhista e só judiciário é uma ideia equivocada, né? Tudo envolve a categoria, todas as políticas públicas, né? Então como no caso dos direitos da mulher, tudo envolve, né? Ainda mais numa categoria predominantemente feminina. Shirlene, queria falar alguma coisa? Nessa questão, quando coloca as políticas públicas, né? Você falando, aí eu lembrei de quando a gente foi convidada para participar de uma formação sobre controle social, né? Era de olho no dinheiro público. Então, eu, mais uma vez, já fui logo dizendo, meu Deus, para que isso, meu Deus? Eu quero saber lá o que é que eles vão gastar, eu quero saber o que é que eles vão fazer. Quer dizer, onde é que a gente se encaixa nisso? E o negócio da gente é justamente isso, né? Quando você colocou, Cailtan, o negócio aqui que eu saiba é saber dos direitos e lutar na justiça.
Mas a gente, ao longo do processo, quando a gente vai se adentrando, a gente vai vendo que isso que imaginam, que a sociedade imagina, que o sindicato é para fazer zoada, só para atrás dos direitos trabalhistas, o previdenciário, ele vai além, né? Vai além porque ele vai em busca das políticas públicas, seja ela qual for, porque aonde tem aquela política pública, tem uma mulher, tem uma trabalhadora doméstica, e somos nós, né, que estamos lá e temos que estar lá. Nesse curso, quando a gente participou, a gente estava olhando, vendo ali a situação, foram vários dias, né, de formação que a gente participou, que a gente passou, recebendo material, e a gente ali vendo o quanto é importante a gente estar de dentro nesses espaços, né? Então, o que é que acontece? A gente trabalhou essa formação e com uns anos seguintes, o outro ano seguinte, assim, veio o Centrac dizendo, ó, vai começar as audiências. Eu digo, Vixe Maria, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é? Vocês têm que ir. Eu digo, não, eu não vou, não. Não vou para audiência, não. Ela disse, não, relaxa, é tranquilo, não é nada demais. É participar e dizer o que está errado, isso e aquilo sobre a sua área, sobre a sua categoria. Então, até que a gente conscientize os sindicatos, as sócias, as trabalhadoras domésticas, de que é importante a gente estar nesses espaços, e a gente pedir, ter a fala, a gente ter a oportunidade da fala para dizer o que é que, aquela demanda que a gente tem nessas audiências públicas da LOA, do PPA, porque a gente sabe o que é que tem, o que é que entra de recurso, o que é que tem de recurso, o que é gasto de recurso, mas também a gente quer colocar para eles as nossas demandas, né? Quando a gente fala na questão, quando você colocou aí na questão da creche, que é um tema bem polêmico entre nós, trabalhadoras domésticas, porque é uma necessidade enorme da categoria. Ela ter com quem deixar os nossos filhos, né? Tem com quem deixar os nossos filhos, ou as crianças que vivem aos cuidados das trabalhadoras domésticas, a gente sabe que pode ser que não seja, já está aposentada, já é uma senhora, ela faz alguma coisa, faz uma faxina, faz isso, faz aquilo, mas ela não tem filho, mas ela tem neto, ela tem sobrinho, ela tem alguém que deixa ali com ela. Então, a gente sabe da dificuldade que tem, o quanto isso nos prejudica, né? Prejudica a nossa vida como trabalhadora, como mãe, como família, porque a gente praticamente, sem o apoio do governo, seja ele a nível municipal, estadual ou nacional, a gente sem esse apoio, a gente está a mercês a perder os nossos filhos, né? Perder para a criminalidade, perder para as autoridades, porque se a gente deixa só, as autoridades vêm e nos cobram. E se a gente deixa eles com alguém que não, a gente não tem outra pessoa a deixar, a gente termina perdendo ele para o crime, para as drogas ou até a morte, né? Como a gente sabe, a violência que generaliza nessas pessoas que estão vulneráveis a essa situação. E eu lembro também que a gente participando dessas reuniões aí, né, dessas oficinas, a gente, como era que a gente ia trabalhar, como era que eu ia estar lá no sindicato atender uma trabalhadora doméstica. Então a gente começa com os passos de formiguinha, né? Como Patrícia disse, Patrícia dizia, a gente vai chegar lá, a gente vai com calma. E eu sempre com medo, com algumas outras pessoas também do Centrac, dizia, vamos com calma, que vai dar certo. Eu ficava muito nervosa, muito aflita, imaginando que não ia dar certo. Até chegar ao ponto que nós mesmos, quem tem que fazer o atendimento, a gente começou com o estagiário, a gente começou com advogado, a gente começou com a assessoria técnica do Centrac, e hoje a gente tem o Centrac não só como um parceiro, mas além, como eu coloquei, né? Porque a gente faz todo o processo e a gente pede só o Centrac para dar uma olhadinha, para ver se está bom, para ver se está isso. Então, ela coloca, dá aquela confiança para a gente, né? E
o Sentrac, no geral, todas as pessoas formadas de lá entendem um pouco da luta da trabalhadora doméstica, porque eu acho que isso que é importante, a gente saber com quem a gente está, porque a gente sabe também que tem muitas organizações, muitos movimentos sociais que dizem defender a luta das trabalhadoras domésticas, mas quantas vezes a gente vê um daqueles que está lá com a gente na luta, está lá no ato, quantos deles liberaram a trabalhadora lá para ir para o ato com a gente, para estar lá? Eu mesma nunca vi, não. Eu nunca vi uma que não estava no ato, mas a trabalhadora chegou. Mas são poucos, né? A gente não vai generalizar, mas são poucos. E a gente sabe o quanto é difícil, né, para ter outras trabalhadoras lá dentro, até que a gente chegue a um ponto que ela esteja empoderada, que a gente tem trabalho, a gente faz esses trabalhos de empoderamento, faz oficina de cálculos, a gente faz oficina sobre o direito da mulher, sobre o direito à cidade, sobre os direitos trabalhistas, previdenciários. A gente faz várias oficinas e a gente tenta mostrar para elas que elas têm poder, que elas têm direito, que elas podem. A gente trabalha vários temas até chegar ao ponto da gente estar lá mesmo fazendo atendimento. A gente sabe que aí também é muito difícil estar num espaço desse de atendimento de um sindicato, porque a sociedade ainda não aceita e acha também, né, pensa que lá no sindicato quem vai estar lá é só o advogado ou o presidente do sindicato, né? Muito eu sei, eu digo isso porque eu já sofri muito esse tipo de assédio lá dentro, né? E essa violência mesmo de chegar um patrão ou uma própria trabalhadora também ali já aflita, apreensiva, querendo saber sobre os direitos, o que estava sendo negado, o que estava sendo violado, e chegou ao ponto da pessoa chegar e perguntar para mim assim, que horas a presidente e o advogado vai chegar? E eu dizendo que a presidente já estava lá no local, já está aqui já, presidente, se preocupe não. E enquanto isso, como eu tinha acabado de chegar do trabalho, estava lá, fui abrir, eu fui botar um cafezinho no fogo logo, e quando eu volto, e a pessoa perguntando e me pressionando, e eu já nervosa, e a pessoa, mas que hora o presidente vai vir? O presidente não chega, não vai chegar hoje, não. Eu digo, vai, senhora, calma. Então, são essas coisas assim que começavam a olhar para mim dos pés à cabeça e olhava assim, e vai demorar muito? E eu digo, não, daqui a pouco a gente começa. Então, quando eu voltava, que eu me sentava e dizia, pronto, pode começar, pode falar, fica à vontade. Eu sou Shirlene, sou a presidenta do sindicato, aí respirava, suspirava bem fundo e dizia assim, e o advogado não vai vir, não? Eu digo, não. Como assim? Como é que o sindicato está sem advogado? Eu digo, não, ele não está sem advogado. O advogado, o escritório dele não é aqui, aqui é a Casa da Doméstica. Aqui é o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, não é o escritório do advogado. Agora, me diga como é que horas ele vai vir. Eu digo, não, ele só vai vir e ele nem vai vir. Ele só vem depois que eu fizer o relatório, ver se precisa ser para o advogado. Aí eu passo. Não, mas eu preciso saber, porque é minha trabalhadora, então quer dizer, eu já vi que ele era um empregador, e aí eu dizia, não, o advogado aqui ele é para defender a causa da trabalhadora, não do empregador. O senhor está no canto errado, mas você, quem é você? Eu disse, eu já disse o senhor que eu sou a presidenta daqui. Aí não, mas eu queria saber, e eu começava a entrar no assunto com ele, com relação aos direitos, aquilo que ele estava dizendo, e ele perguntava, você é formada? Eu disse, não, academicamente não, mas na vida que eu sou. Ele disse, porque é estranho uma coisa dessa. Então, quer dizer, a sociedade, ela não acredita que nós, trabalhadoras domésticas, né, estamos lá dando plantão, fazendo atendimento, fazendo cálculo, encaminhando a trabalhadora para o advogado, porque vai para o advogado a partir do momento que a gente faz aquele relatório, vê se aquilo ali é um caso jurídico, então a gente encaminha, faz as primeiras orientações e encaminha para o advogado fazer as decisões judiciais, né? E isso a gente precisa cada vez mais estar fazendo essas formações para as trabalhadoras, para que elas possam estar não só conhecendo seus direitos, mas também se empoderando
de ocupar os espaços de poderes que são nossos, né? Porque se a gente não ocupa esses espaços, fica lá muitas pessoas falando por nós, mas não traz para nós. É isso que é difícil. E pegando o gancho de espaço, eu queria fazer uma pergunta para a Patrícia em relação a, como eu falei no começo, né? A Patrícia é secretária executiva da plataforma Mercosul Social e Solidário. E quando a gente pensa na ação internacional das trabalhadoras domésticas, a gente já vai direto para a OIT, já vai direto para as grandes convenções internacionais, né, da OIT, que são fundamentais para a categoria. Mas eu queria aproveitar e perguntar como que, Patrícia, você vê a possibilidade dessa ação, obviamente, né, que as trabalhadoras domésticas têm a Conlactral, que é a Confederação Latino-Americana, tem a FIT, que é a Federação Internacional, mas como que você vê a possibilidade de uma ação aqui no nosso subcontinente, né, aqui no nosso Mercosul, de ação das trabalhadoras domésticas? Você vê que existe caminhos, existem possibilidades de ação dentro do próprio Mercosul, assim, dentro assim de outros ramos, assim? Então, a gente até que teve um avanço considerável, porque a gente, dentro da plataforma Mercosul Social e Solidário, a gente chegou com uma proposta em 2004 de trazer a participação social para isso que a gente só conhecia, né, na escola como uma integração de bloco econômico, né, um bloco econômico, integração de fronteiras, de aduanas. Então, a nossa proposta, né, nós congregamos 16 organizações dos países que fazem parte do Mercosul, mais Chile, que é um país associado do Mercosul, e a nossa proposta foi essa, de levar as pautas sociais para dentro do Mercosul. E de 2004 até 2010, a gente até que teve avanços significativos dentro do bloco, né? Pensando a participação social, né? Veio aí algumas instâncias que foram criadas justamente para facilitar a participação social. Até entre 2007 e 2010 avançamos bastante. Havia aí um grande impulsionamento da parte do Brasil e da Argentina, né, os países maiores do bloco, nessa intenção de propiciar a participação social. Haviam cúpulas sociais a cada 6 meses. A presidência pro tempore do Mercosul ela é rotativa, né, ela roda entre os países a cada 6 meses, e sempre houve, desde 2006, foram instituídas cúpulas sociais para levar as pautas da sociedade para esse espaço, né? E a gente teve, por exemplo, o Estatuto da Cidadania do Mercosul, um documento que foi instituído e aprovado no âmbito desses países, que trazem uma gama de direitos, inclusive de direitos trabalhistas, né? Que hoje a gente tem, por exemplo, né? É possível trabalhar no âmbito dos países do Mercosul e contribuir para a Previdência cumulativamente. Entre os países já existe esse acordo. Existe um acordo na área de saúde, mas com relação ao trabalho doméstico, a gente ainda tem muitos limites, né? Nem se discute esse tema nos espaços. Então, a gente tem. Aí, claro, eu estou colocando aqui que a gente avançou bastante com o Estatuto da Cidadania do Mercosul, com a unidade de participação social, mas esses espaços também esmoreceram com o avanço de governos de viés de direita nos nossos países, né? Veio na Argentina, em seguida no Brasil, no Uruguai, então no Paraguai sempre foi muito difícil. Então, hoje, a nossa esperança é de que esse Mercosul social ele seja retomado, né? A integração regional volte a fazer parte da pauta do governo brasileiro, e sendo um Brasil um país que sempre impulsionou, né, esses processos, a gente leve essa pauta, né, do trabalho doméstico também para esse espaço. Então, a gente está nutrindo esperanças de que, com o novo governo, um governo democrático popular, que sempre impulsionou,
né, essa nossa integração regional, a gente tem essas condições para que a gente também consiga trazer, pautar o tema do trabalho doméstico no âmbito do Mercosul. As cúpulas que nós acompanhamos enquanto plataforma, desde 2006 até 2015, esse tema ele não entrava como um tema importante, nem nas discussões sobre direito das mulheres, nem na pauta do direito ao trabalho, né, que sempre esteve muito a cargo das grandes estruturas sindicais regionais. Então, é um desafio para nós, essa pauta, e a gente espera que agora, a partir desse novo desenho, né, político aqui na nossa região, a gente consiga avançar com esse tema, né, dentro da... A pauta de imigrantes é uma pauta que ela inclusive, é forte. E aí, dentro da pauta de imigrantes, necessariamente aparece o trabalho doméstico, mas não é um tema que tenha relevância dentro do Mercosul, né, enquanto pauta, né, trabalho doméstico na região, que, inclusive, para pensar, por exemplo, é o nosso sonho, a harmonização de legislações a partir das conquistas que temos em cada país, né, harmonizar a partir do que a gente já tem, por exemplo, no Brasil, que isso chega ao Paraguai, que é o país que tem menos direitos garantidos para a categoria, né, dentro do bloco. Então, nós estamos esperançosas de que a gente consiga retomar os espaços de participação social dentro do Mercosul e, retomando esses espaços, essa pauta ela seja considerada. Essa foi a pergunta do estudante de Relações Internacionais, então foi muito particular. Obrigado. Obrigado pela resposta. E uma coisa que você falou, acho que estamos nutrindo esperanças no novo governo de quase tudo, né? Acho que, eu acho que esse é um ponto que a gente pode pensar. Qualquer coisa a gente está nutrindo esperanças de que o novo governo, porque os últimos anos Sim, realmente foram muito são complicados. já são 6 anos, né, de restrição de direitos, de perda de direitos, e justamente, ó, se você for para todas as áreas, a gente tem perdas. No âmbito do Mercosul, nós temos perdas que são consideráveis, porque havíamos passado por um processo de intensa participação social, né, claro que com muitos limites, mas aí a gente arrefece, né, quando os governos que assumem não têm interesse de propiciar essa integração, especialmente a integração dos povos da região, né? É, Então, a gente realmente está nutrindo esperanças também muita com esperança. isso, e Bem, reintegrar a nossa América. bem, a gente está se caminhando para o final da nossa conversa. Eu queria agradecer imensamente a presença da Patrícia e da Shirlene. A gente aqui no programa, a gente sempre tem essa proposta de também trazer outros estados, né, para a gente também entender que o trabalho doméstico em diversas regiões tem as suas peculiaridades, mas também tem muitas coisas em comum. Então, eu acho que isso é fundamental e quando a conversa é muito boa, é melhor ainda. Então, gostaria de agradecer a Patrícia Stilene e, como sempre, passar a palavra para vocês para uma mensagem final. Então, Patrícia, depois a Shirlene, uma mensagem final eu peço para os nossos ouvintes, por favor. Então, agradecer enormemente esse espaço do programa Trabalhadoras Domésticas em Ação, agradecer a você, Caetan, pela receptividade, pela gentileza de nos receber e aproveitar que a gente está no Novembro Negro e fazer referência às mulheres negras que são trabalhadoras domésticas, né, que a gente sabe que são uma maioria, e reverenciá-las enquanto ancestralidades, e essas mulheres que estão aqui hoje, como o Chilene que está conosco. Então, fico grata por conhecê-la, por tê-la como parceira de luta, companheira ali, ombro a ombro, nas nossas batalhas. E, nesse Novembro Negro, especialmente, reverencio a todas as mulheres negras, trabalhadoras domésticas que têm alimentado esse país, têm alentado a nós, mulheres, e assim, todo o meu respeito, toda a minha reverência a essas mulheres,
e todo o meu empenho, podem ter certeza, na luta por dignidade para todas nós, mulheres. Muito obrigado, Patrícia. Shirlene, por favor. Eu quero agradecer, né, mais uma vez ao sindicato do município de São Paulo, né, a Diana, em nome de Diana, em nome de Silvia, em nome da companheira Zenilda, que é uma mãezona, né, para mim. Sei que é sua mãe biológica, mas é minha mãe de coração também. Agradecer a todos os ouvintes, né, a todas as ouvintes, e fazer um convite às trabalhadoras domésticas que estão nos ouvindo agora, procurar o sindicato aí no município de São Paulo, procurar se filiar, conhecer um pouco sobre o sindicato, chegar lá e ver que realmente você vai ser bem atendida, você vai ter uma boa recepção, vai conhecer os seus direitos e vai conseguir, com o apoio, né, do Departamento Migrante que tem o sindicato, você vai estar sendo bem atendida e você vai conhecer os seus direitos e vai estar por dentro e fazer parte da nossa equipe, da nossa luta, do nosso trabalho, né? Agradecer imensamente o convite da rádio, né? O convite que Diana tem feito para mim, é uma grande companheira nossa, da FENATRAD está com a gente nas lutas também, né? A gente sabe o quanto é difícil a trabalhadora migrante estar em outro país que não é o seu, mas a gente sabe, e eu parabenizo o sindicato do município de São Paulo pelo trabalho que ele tem, o olhar que ele tem também, né? Como igualdade, né? O trabalho que a gente faz de igualdade com a categoria de trabalhadoras domésticas, também com vocês, trabalhadoras migrantes, ou outras, ou que não sejam migrantes, mas que estejam aí. Também as migrantes do estado para o outro, vocês também vão ser bem acolhidas no sindicato. E quero agradecer e parabenizar vocês, né, pelo trabalho riquíssimo que vocês têm de estar levando essas palavras e falando e conversando um pouco, né, como uma roda, né, de diálogo, uma conversa. Muito obrigada e estamos juntas, estamos aqui para qualquer hora e qualquer momento. Muito obrigado, Shirlene. Gostaria de agradecer então novamente. E aos nossos ouvintes, obrigado por nos acompanharem essa semana e convido a todos no nosso próximo programa na próxima semana. Muito obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau.